E o agosto dourado, né, o dourado a gente sabe que remete à cor do ouro. Então remete à cor do ouro, e o ouro a gente sabe que é uma coisa muito valiosa. Então o agosto dourado é porque ele é padrão ouro na amamentação de nossas crianças. Nós não podemos privar nossas crianças desse bem tão precioso. O processo da gestação é um processo que provoca muita alteração hormonal, né? Uma grande mudança hormonal no corpo da mulher. E quando o bebê nasce, há uma diminuição brusca dessa quantidade de hormônio. E depois da gravidez, no pós-parto, existe um grande índice de mulheres com depressão, né? A depressão puerperal, que é chamada de baby blues. E assim, o estresse é um dos fatores que mais contribuem. E a mulher, quando passa por esse processo, que ela não tem um vínculo, não tem apoio, não tem uma rede de apoio, a família não ajuda, o esposo é ausente, né? Não dá apoio. Então, o índice, né, o fator estressante dessa mulher vai ser muito grande. Não adianta eu chegar aqui pra vocês e dizer assim, gente, a amamentação é perfeita, é a coisa maravilhosa, não tem dificuldade, é uma coisa natural que o bebê já vai nascer e você já vai saber amamentar ele e tal. Não é assim, né? É algo natural, mas não é algo intuitivo, não é algo que você já nasce sabendo. Eu sempre digo para as minhas gestantes que é um aprendizado. Você está aprendendo, o seu bebê também vai estar aprendendo. Aí o que acontece é que vocês vão estar se adaptando, né? A Jair está dizendo aqui, eu amamentei até 1 ano e 3 meses e o outro estou no desmame. Muito bem, Jaíssa, parabéns, né? A Jaíssa conseguiu amamentar o bebê dela por um longo tempo. Os tipos de mamilo, né? Às vezes, as mulheres acham que, como a Carla relatou, o meu tipo de mamilo é o invertido. Realmente ele é o que pode provocar a maior dificuldade na amamentação. Mas não é impossível. Você consegue se amamentar com ele, tá? Então a Carolina na primeira vez ela não teve muito sucesso, mas nessa vamos torcer que vai dar tudo certo. A Juliana compartilhando com a gente, ó, tive muita dificuldade na amamentação. Gente, olha, a dificuldade na alimentação, ela na maior parte das vezes existe. E o que é comum da maior parte dessas dificuldades é a dor. Né? Dói muito quando o bebê vai amamentar. Eu engravidei da Clarice num período bem difícil, que foi na faculdade, no último ano da faculdade. Aliás, eu engravidei em 2015 e ela nasceu em 2016, que foi no último ano. Então, assim, imagina só. Ela nasceu no período de estágio, né? Eu tava gestante, em março, estágio. E aí eu tinha que ir pro estágio, eu tinha que fazer monografia, eu tinha que estudar para apresentação da monografia, e era uma correria muito grande. Então ela nasceu e eu queria muito que fosse parto normal. Graças a Deus foi parto normal. Então eu antecipei estágio, fiz um montão de coisa. Ela nasceu, eu fiquei 1 mês em casa com ela amamentando. Mas eu curtia ela, mas não curtia assim plenamente, porque tinha preocupação com a monografia, tinha preocupação com um montão de coisas, né? E aí, quando foi com o mês, eu voltei para Pedreiras. E detalhe, parto normal, a gente sabe que a descida do leite acontece quando o bebê nasce. E assim, geralmente no parto normal, a descida do leite acontece mais rapidamente. No meu caso, não foi assim. No meu caso, a Clarice nasceu, né? E assim, a gente sabe, gente, olha, você que ainda não, seu bebê não nasceu ainda. Hoje, os especialistas, eles recomendam, a literatura recomenda, que o bebê, ele precisa ter esse primeiro contato com o aleitamento materno na primeira hora de vida. Na primeira hora de vida, ele já precisa ser oferecido o leite materno para ele. E eu sabendo disso, na hora que a Clarice nasceu, eu voltei pra sala lá e eu disse, gente, eu quero amamentar a Clarice. Não, Denise, espera mais um pouco, tu tá cansada, espera que vai dar tempo, espera mais. E eu não sei mensurar muito bem, mas eu acho que passou de 1 hora. Não foi na primeira hora de vida que a Clarice foi colocada no peito. E assim, quando ela foi colocada no peito, não tinha leite, gente, não tinha leite. E aí eu fiquei arrasada, que não tinha leite no meu peito. Assim, no cesariana às vezes demora mais a descida do leite. O meu foi normal pra ver como não é via de regra. Às vezes tem as exceções. Parto normal, a descida do leite vai acontecer com 3 dias. Imagina aí, 3 dias. Né? Então, 3 dias que veio descer o leite. E imagina, será que eu ia passar 3 dias sem a minha filha se alimentar? O bebê, ele nasce com essa reserva de glicemia. Mas só que ela se acaba. E se você não oferecer alguma coisa pra ele, ele vai ficar com hipoglicemia e aí o problema só vai aumentando, né? E aí o que acontece?
Eu tive que oferecer fórmula pra ela, tive o cuidado de não colocar bico, viu? Ó, se você se vê obrigada a oferecer fórmula pro seu filho, né, por conta da situação dessa, não tem leite, e aí? Não vai dar leite pro bebê, né? Você pode oferecer o bico, o leite artificial, sim, a fórmula, mas só precisa ter o cuidado de não oferecer na mamadeira. O ideal é oferecer no copinho. O leite com 3 dias, quando desceu, ela já havia pegado muito. E assim, o que provoca essa questão de doer o peito, doer o mamilo? É a má pega, né? A maior parte das vezes é a má pega. E também tem a questão da pele, né? Da pele da mãe. Se você tem uma pele mais fininha, vai ter mais facilidade de provocar um atrito na mama. E também, gente, imagina só, quando o bebê ele tá sugando, o atrito é muito forte, ele faz muita força quando ele tá sugando. Então, se a sua pele estiver fraquinha, né, tiver muito limpinha, assim, muito fininha, vai sim provocar um atrito muito grande e vai lesionar a pele. Às vezes pode provocar rachaduras na mama e sangrar. Né? Tem relatos de mães dizendo que o bebê mamava e sangrava e era aquela coisa louca, né? E é difícil. Então, quando o leite desceu, a Clarice, ela amamentava, eu ficava assim, me segurando pelas paredes, doendo, e às vezes eu chorava e pensava em desistir, mas aí eu dizia assim, não vai passar. E aí o segredo é como a Juliana fez, é não desistir, é continuar. E assim, algumas dicas são, quando você vai oferecer a mama para a criança, você pode, né, pegar a mama e fazer um exercíciozinho assim, ó, antes de oferecer a mama para ela, porque quando você faz isso na mama, ela vai ficando mais firmezinha e vai ficando mais grossinha, e aí vai doer menos, né, quando você faz isso. E depois, quando ela termina de mamar, você também pode tirar um pouquinho do leite e espalhar assim no mamilo, que se tiver alguma fissura, isso vai ajudar a cicatrizar e também vai deixar a pele da mama mais grossinha, né? A Jaisa colocou, e amamentei exclusivamente, pensa em uma luta. Realmente, e assim, gente, sempre tem aquelas pessoas que chegam e dizem assim, o teu leite é fraco, o menino não dorme de noite, né? Vocês podem até estar compartilhando aqui que vocês ouviram, que a gente ouve as mais diversas coisas, né? As coisas das avós, das mães, das pessoas que já tiveram filhos, que têm mais experiência, sim. No final das contas, eles querem ajudar, eles se preocupam com o bebê. Mas, se a gente for dar ouvidos, a gente já fica até doida, né? Que é coisa demais que as pessoas falam. No cenário ideal, o bebê deveria ser colocado na mama ainda na sala de parto. Esse seria o cenário ideal, onde acontece partos humanizados, centros de parto humanizado. Essa é a realidade, o bebê nasceu, aí coloca logo no peito, ele mama, né, o contato pele a pele no primeiro momento de vida, que é o mamilo normal. A Caíla colocou aqui, pode estimular a região areolar antes do parto? Olha, gente, a Caíla botou aqui, vamos responder aqui ao questionamento da Caíla. Olha só, o que acontece? Na auréola, nós temos receptores de ocitocina. A ocitocina é um hormônio que ele é injetado na hora do parto, que estimula a expulsão do bebê. É um hormônio também que ajuda na hora da descida do leite, né? A ocitocina. O que acontece? Se você tem propensão para um parto prematuro e você faz essa estimulação, às vezes tirando, quando a mulher tem colostro, né? A mulher já tem, tô com 7 meses, 5 meses, já tem leite no meu peito. Quando eu faço a expressão, sai. Não faça isso. Por quê? Porque você vai estar fazendo esse estímulo, né, no peito. E aí, ao fazer esse estímulo, se tiver propensão a ter um parto normal, você pode entrar em trabalho de parto antes do tempo, tá, Caíla? Esse risco, né, do trabalho de parto prematuro, quando a mulher faz esse estímulo antes. Então, o ideal é não fazer. Se você tem leite antes, não faça. E com relação aos exercícios, gente, né, também porque é um estímulo. De faculdade, a gente foi orientada com relação a estimular as mães a fazer exercícios nas mamas. Talvez você recebeu essa orientação de pegar uma esponja, né, uma esponja de louça, ou então pegar uma toalha que é assim meio grossinho, e passar na mama, fazer exercício, friccionar na mama e fazer a fricção para a pele ficar grossa e quando o bebê nascer, não doer. Né, talvez você alguém recebeu essa orientação, né, no meu período de faculdade tinha, né, a gente foi orientada a fazer isso. Faz isso, né, pega e farrabucha e dói, mas aí tem que fazer mesmo pra ficar grosso. Já vi relatos de mulheres dizendo assim, passa café no mamilo, pega laranja, coloca a casca da banana, né. Alguém já ouviu essa questão de colocar a casca da banana?
A Priscila colocou, linda, orgulho dessa minha amiga. Obrigada, amiga. Orgulho, digo eu, de você, viu? Uma maravilha. A Jaisa colocou, tudo isso caiu por terra. Exatamente, Jaisa. Tudo isso caiu por terra. Por quê? Porque foi feito um estudo no Canadá com uma quantidade expressiva de mulheres. E aí, essas mulheres, uma parte fez todas essas orientações de fazer exercícios, inclusive tem um para as mulheres que tem bico invertido, né? A Caíla que disse que tem bico invertido, talvez você recebeu já essa orientação, né? A Jaisa colocou aqui, recebi também, mas como estudo ainda, já sei que não se usa mais. Exatamente, a gente recebeu no período porque ainda era evidência, mas hoje já não é mais. Tem o normal, sei que digamos que seja o ideal, que é o protuso, é quando a mulher tem um bico do peito bem feitinho, viu? Bem protuso. E aí imagina, o bebê vai achar o máximo, né? Para abocanhar esse bico aí. Aí nós temos aqui esse outro tipo, que é o pequeno ou plano, tá? Esse aqui é o meu, né? O meu é esse aqui, pequeno ou plano, quase não tem, é planinho, né? E é um pouco difícil, mas não é impossível não, tá? Aí nós temos aqui, esse daqui é o comprido ou protuso. Esse aqui é quando é comprido demais. Também tem o que é comprido demais, a mulher que tem aquele bico bem compridão. E também tem aquele bico que é muito volumoso, muito grosso, grandão e grosso, né? Quando ele é muito comprido ou muito grosso, também a criança tem dificuldade de pegar, né? Porque é muito grosso, a boquinha da criança é bem pequenininha. E esse daqui é o que a nossa amiga Caíla já falou que tem dela, né? Que é o invertido. Ele é pra dentro o bicozinho. Imagina pro bebê conseguir pegar. E aí, eu tenho um bico invertido, então eu não vou amamentar. É isso? Não. A gente consegue. Não vai ser tão fácil quanto esse primeiro, que é o normal, ideal. Mas você consegue. Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer algumas manobras. O que é orientado? A gente viu que todas essas orientações anteriores, questão de fazer exercício, passar a bucha, passar a toalha, não vai provocar nada de benefício, né? As evidências mostraram que não tem benefício. Você fazendo ou não, vai ser a mesma coisa. Porque a natureza é perfeita, nosso organismo é perfeito. Quando você tá grávida, a questão dos hormônios já vai entender, olha, o bebê vai nascer e ele vai precisar ser amamentado, então ele vai friccionar muito o peito, vai sugar, então tem que estar mais forte o peito. Aí vocês confirmam comigo se aconteceu isso, quem é mãe. A região aureolar, ali o bico do peito, ele fica mais escuro, não é verdade? Quem já foi mãe confirma aí, vai ficando mais escuro. Outras partes do corpo também vão ficando mais escuras, que é chato pra caramba, mas é a questão dos hormônios. Então, a região da auréola vai ficando mais escura, mais grossa, mais forte, mais firme. Então, o organismo mesmo dá conta. Então, não vai precisar você passar a toalha, você fazer esses exercícios. O que você pode fazer é tomar banho de sol, né? Isso eu fiz. O banho de sol é a orientação que você precisa fazer, né? Já colocou, já é preparado. Realmente o organismo já dá conta de preparar, né? E isso tudo. Então você pode. Ó, a Carla colocou assim, interessante, não sabia. Exatamente. E então, como é que eu preparo a minha mama? Né? Como é que eu preparo a minha mama? Se a gente viu aqui as mamas, não vou fazer nada dessas orientações ali. Só uma coisa que eu posso fazer durante a gravidez, no pré-natal. Você vai tomar banho de sol, viu? Banho de sol. Você pode ir pra praia, né? Quem pode ir pra praia. Agora a gente não pode por causa da quarentena. A Ludmilla colocou vitamina D natural. Exatamente, né? A Renata entrou, seja bem-vinda, Renata, mais uma enfermeira da nossa live aí para contribuir, né? Então, gente, você vai tomar banho de sol. Só é 10 minutinhos por dia, né? Você vai despir a região das mamas e vai pegar o sol diretamente na mama, né? Futuras mães aprendendo. Pois é, amiga, tem que aprender e o ideal é aprender antes, porque depois que o bebê nasce, você não vai ter mais tempo de aprender, vai aprender na marra, e aí se você não fizer esse preparo da questão do sol, a sua mama vai estar mais fraquinha e ela vai realmente doer mais na hora de amamentar. Né? Teve até uma pergunta que eu coloquei nos meus stories, é normal a mulher sentir dor quando vai amamentar? Não é normal, é comum. É comum, porque há muitos erros, a falta de preparo, né, com relação de falta de informação, e também a questão de... essa questão do banho de sol, 10 minutinhos por dia, não vai de sutiã. Você vai ter que procurar um lugar que você fica bem à vontade, tá? Mas também tem que ter o bom senso.
né? Se seu quintal dá lá pro quintal do vizinho e o vizinho vai lhe ver, então, por favor, não vai causar polêmica, né? Não vai causar furdunço, não. Então, procura um lugar reservado, né? Que você tenha esse espaço reservado para você fazer isso, tá bom? Existem pessoas que às vezes moram em lugares que acredito que não é o lugar, a realidade de vocês, né? Da gente aqui, é morar em apartamento. Mas outro dia eu tava vendo uma mulher falando assim: ah, mas como é que eu vou pegar banho de sol se eu moro num apartamento e lá só tem tarado, né? Aí como é que eu faço? Uma dica bem legal, achei bem criativa. Ela disse que pegava uma camiseta velha, né? Pegou uma camiseta velha e fez um furinho no lugar do mamilo, os dois mamilos, vestiu a camiseta velha, colocou os furinhos no lugar do mamilo, e aí ia pro lugar onde pegava sol, ficava ali folheando a revista pra dizer que tava olhando a revista. Eu achei bem criativo, né? Bem criativo. E assim, você pode encontrar uma forma. Quando você puder, você tomar esse banho de sol. Todos os dias. E assim, o ideal, os horários de sol até 10 horas da manhã e depois das 14, depois das 15 horas, né? Que o sol tá mais ameno. Não vai também meio-dia você ir lá pegar banho de sol porque o índice de raios ultravioletas é bem grande. Então, o cuidado que você pode ter antes do bebê nascer é esse, é o banho de sol. E aí vem aquela ideia, assim, um problema também que muitas gestantes têm é a questão das manchas na pele, o melasma. Então, quando você for tomar o banho de sol, lembre de colocar o protetor solar, colocar um boné, alguma coisa para proteger o rosto, para não pegar o sol no rosto, né, no busto aqui, aonde pode aparecer manchas. Você vai pegar só na região aqui mesmo da auréola, tá bom? Ok, o meu bebê nasceu e eu tenho o bico invertido. Ele tá com dificuldade de pegar. O que eu posso fazer? Bem, você pode, depois que o bebê nasceu, assim, aí sim você pode estimular, né? Que o bebê já nasceu e o leite desce com estímulo, né? O estímulo do bebê ou então o estímulo tátil mesmo. Aí você pode fazer a massagem, né? Você pode pegar e ir comprimindo, você pode fazer na ordenha manual e usando a bombinha, tá? Você que tem bico invertido, você já pode ir garantindo comprando uma bombinha, tá? Pra você ir fazendo, porque a bombinha ela tem uma força de sucção muito grande e aí vai estar ajudando a formar o bicozinho do seu peito, tá? Então você pode, antes de colocar o bebê no peito, você que tem um bico plano ou invertido, para fazer o bicozinho, você pode pegar uma bombinha, comprar uma bombinha, né? Ou você faz com a mão, né, a expressão para aparecer o bicozinho do peito, ou você usa a bombinha para formar o bicozinho do peito. A Carla colocou sobre os bicos de silicone, o que você acha? Bem, gente, assim, eu não tenho experiências com bicos de silicone, mas na literatura, até onde eu já olhei, os bicos de silicone, eles podem ser utilizados, né, depois, antes do bebê nascer, não é muito aconselhado, né, segundo os especialistas. Mas depois eles podem sim ter algum benefício, né? Os bicos de silicone que botam no peito, né? Eles podem sim ter algum benefício, principalmente para as mães, né, que tem formatos de bicos assim. Outra coisa interessante é a questão da... Acho que a gente até colocou anteriormente, a questão das técnicas para amamentar, a melhor posição. Porque o que provoca essa lesão no mamilo, a maior parte das vezes, é a má pega. A má pega, o bebê não pegou bem, e aí termina que ele pegou... Olha, como já foi falado no início da live, se o bebê pega só no bico do peito, não vai descer o leite. Ele vai machucar seu peito. Tá? Então, você tem que se certificar que o seu bebê abocanhou lá por longe, pegou na auréola, tá? Naquela partezinha escura toda lá por longe. Se ele abocanhou na auréola, aí sim ele vai conseguir sugar o leite e vai haver a descida do leite, ele vai conseguir ficar bem nutridinho. O bebê, ele precisa ficar de frente, a barriga dele é de frente para a barriga da mãe, tá? Que o bebê vai precisar ficar barriga com barriga, de frente com a barriga da mãe. Aí você vai colocar o rostinho dele na altura do seu seio e você vai precisar estimular a abertura da boca do bebê. Né? A Raíssa entrou, seja bem-vinda aí, Raíssa. Você vai precisar estimular a abertura da boquinha do bebê. Porque às vezes o bebê, ele tá assim, com um pouquinho de sono, né? E outra dica interessante é você não acostumar o seu bebê a dormir mamando. Porque se você acostumar seu bebê a dormir no peito, imagina à noite. Esse menino dorme, acorda mamar um pouquinho, dorme, aí acorda e mamar um pouquinho, você não vai dormir, né? Então, quando for o momento da amamentação, é interessante que o seu bebê esteja bem despertozinho, bem alertazinho, né? Pra ele mamar o suficiente, encher a barriguinha e pronto, tá? Ok.
Aí, então, vamos voltando aqui, né? A técnica. Barriga com barriga, né? A Jais até confirmou aqui, ó. Barriga com barriga e o rostinho na altura da altura do peito, tá? O queixozinho dele vai ter que estar encostando no peito aqui embaixo e a boquinha dele vai ter que abrir bem a boquinha. Aí, como é que você faz para estimular essa abertura da boca? Você vai pegar a sua mama, tá? Antes de tudo, você vai pegar e fazer o estímulozinho ali no bico do peito para ficar o bico do peito bem feitinho. Né? Você vai pegar e fazer um exercíciozinho assim, fez, aí o bicozinho do peito tá bem formadinho, tá bem grossinho, bem protusozinho, ok, tá ok. Aí você vai pegar e olha só, não é assim, tem gente que pega o peito assim, em formato de tesoura. Quando você faz isso, você acaba pressionando os ductos, né, os ductos do leite e vai prejudicar a saída do leite. Então você não vai pegar o seu mamilo assim, tá? A gente vê as mães pegando assim, é tão bonito, mas não é a forma correta. Você vai pegar em formato de C, tá? Ó, você vai pegar aqui a mama em formato de C, né, ó. E aí, você vai segurar a mama e vai roçar assim no rostinho do bebê, tá? Você vai fazer assim esse movimento, roçando o mamilo na boquinha do bebê. E aí o bebê vai sentir o cheiro, vai sentir a auréola e vai abrir a boquinha. Então, quando ele abrir a boquinha, tiver a boquinha bem abertinha, aí você vai colocar o seu mamilo na boquinha dele, tá? E aí ele vai pegar, já coloquei boquinha em formato de peixe, né? Aí o bebê vai ficar com essa boquinha assim e vai, né, tipo o formato de um peixezinho, né? Que ele vai ficar... Quando você sabe que pegou correto? Quando ele ficou com essa boquinha em formato de peixe. O lábiozinho embaixo, ele fica invertidozinho assim, ó. Fica invertidozinho o lábiozinho, essa parte inferior do lábio fica invertidozinho. E ele vai sugar e pegar lá por longe. E é uma maravilha, né? Barriguinha com a sua, o queixinho encostado aqui no peito, a boquinha de peixe. E aí, os sinais de que a pega não tá ok. É quando tá fazendo barulho. Tem o bebê mamando ali do seu lado e você tá vendo aquele barulho. Tem alguma coisa errada, viu? Então não tá a pega correta. Tem que ficar bem vedadozinho para não entrar nenhum azinho, porque também às vezes pode acontecer até da criança na hora dessa sucção, ela ficar deglutindo o ar e esse ar depois vai provocar gases dela, né? Então é importante, né, tá essa vedação. Se tiver barulho, não, peraí. Eu vou precisar interromper aqui porque o menino não pegou direito no peito. Né, você vai pegar, e quando você for tirar o bebê do peito, também é importante ter os cuidados. Assim, eu tô mamando aqui, aí eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ter que tirar o bebê do peito. Aí eu pego e puxo o menino do peito. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? O bebê tá lá grudado, né, sugando mesmo com muita vontade, e você puxa de uma vez. Vai lesionar seu peito, né, vai lesionar o seu mamilo. Então, não faz isso. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu dedo mínimo aqui, ó, e aí você vai colocar aqui, ó, e você vai colocar o dedo mínimo na boquinha assim do bebê, ele vai largar o mamilo e vai pegar no seu dedinho, né, vai pegar no seu dedinho e aí vai sair, não vai machucar, você não vai ter que puxar e é tudo tranquilo, tá? Então eu sempre gosto de orientar isso às mães, a terem esse cuidado na hora de tirar o bebê do peito também, pra não lesionar a mama. Gente, e assim, nós estamos num período de pandemia, né, pandemia, amiga linda, arrasa. Arrasa é você, viu? Aí nós estamos num período de pandemia e vem muitos questionamentos, né? Hoje era pra mim, esse mês eu não fiz nenhuma ação na minha UBS com relação ao aleitamento materno, cumprindo as orientações de evitar aglomeração, né? Que eu desejo muito, eu gosto muito de fazer roda de conversa, porque na roda de conversa você tem uma troca de informações, uma troca de experiências que eu acho muito válido. Nessa troca de experiências, de vivências. Aí, às vezes, aí entra alguém e diz assim, aconteceu comigo assim, assim, assim. Se eu soubesse dessa informação, eu tinha feito diferente. Né? Então, roda de conversa eu gosto muito de fazer, onde eu trabalho, na estratégia. Né? As meninas aí que trabalham também, compartilhem se vocês gostam de roda de conversa. Gestantes, já participaram de roda de conversa? E aí surgem até alguns questionamentos. E aí? Eu tô amamentando e eu tenho que ter mais algum cuidado extra? Eu preciso passar álcool em gel no meu seio? Né? Eu sei que pode parecer uma pergunta meio louca, mas aí vai que tem alguma mãe que tem essa dúvida, porque assim, é tudo muito novo, né? Guilherme colocou, muito, muito bom, Mara, parabéns, obrigada, Guilherme. Então, gente, o que acontece? Durante esse período de pandemia, a gente tem os cuidados com relação à lavagem das mãos, né, a utilização de álcool em gel, uso de máscaras, e com relação às mães que estão amamentando, ela precisa ter algum cuidado extra?
Não, ela não precisa ter nenhum cuidado extra, não. Inclusive, é importante as mães, a gente falou já anteriormente sobre os cuidados com a mama, às vezes tem pessoas que dizem assim, eu tenho que usar creme na minha mama para ela ficar mais forte. Não precisa. O creme, ele pode deixar a sua pele mais fininha, e a gente já viu o que isso pode provocar depois. Então, os cuidados que você tem, você já soube, né? E aí, durante essa pandemia, o que você vai fazer? Né? Você vai fazer como era feito anteriormente. Os mesmos cuidados antes da pandemia você vai usar agora, tá? Higienizar as mãos, lavar as mãos, né? Porque assim, sempre antes de amamentar você precisa lavar as mãos, lavar bem as mãos antes de amamentar o bebê, tá? E aí quando você colocar ele para ser amamentado, você tem que ter cuidado. Assim, existem situações como, por exemplo, se você vai amamentar e você tá assintomática, né? Você tossiu, espirrou, ou tá gripada, tá com algum sintoma sugestivo, é interessante você usar máscara, tá? Antes mesmo da pandemia, quando tem alguma mãe que tá gripada, que tá resfriada, é interessante ela usar máscara, porque a mãe com alguma infecção respiratória, facilmente ela transmite pro bebê. Então, no caso de mães sintomáticas respiratórias, se ela, antes de amamentar o bebê, ela tá com a parte aqui do colo desnudo e ela espirra, ela fala, né? As gotículas podem cair sobre o colo dela e quando ela colocar o bebê aqui no colo, no seio, o bebê pode, né, pegar infecção. Então, nesse caso da mãe, tá nesses sintomas, ela vai lavar os seios. Mas se ela não tá com nada, ela vai tomar os mesmos cuidados anteriormente. E detalhe, pode sujar a pergunta. E as mães? A Gisele colocou uma pergunta aqui, já que a gente responde, viu, Gisele? E as mães que estão com Covid, né? Estão positivas para o Covid, elas vão suspender a amamentação? Elas devem suspender a amamentação? Não, viu? Não precisa. Ela pode continuar amamentando, porque não existem evidências da presença do vírus no leite materno. Então, ela pode continuar amamentando e é sempre interessante a gente avaliar o risco-benefício. Então, o benefício dela continuar amamentando é bem melhor, bem maior, bem superior. A Gisele colocou uma pergunta aqui. Mara, é recomendável uma grávida amamentar? Tá grávida de novo, Gisele? Tô brincando, viu? A Gisele acho que ela até fez a laqueadura, né? Até ligou. Essa questão aí, há controvérsias entre especialistas, né? Porque, assim, existem alguns obstetras que não aconselham. Por quê? Porque, às vezes, pode estar prejudicando o bebê. Mas outros são a favor. Eu, particularmente, acho que desde que a mãe esteja tendo uma alimentação adequada, né? A mãe esteja se alimentando bem, com frutas, verduras, ela pode sim amamentar o seu bebê estando grávida, tá? Até que isso não esteja prejudicando. Agora, se ela começar a sentir que a barriga já tá grande, aí tá pesando, e o outro bebê já tá ficando ruim a posição para amamentar, aí ela pode pensar em parar. Viu, Gisele? Mas há essa controvérsia. Alguns especialistas não recomendam, outros recomendam. Eu, particularmente, eu acredito que desde que a mulher esteja tendo uma boa alimentação e ela não sinta que esteja prejudicando, não esteja sendo desconfortável, ela pode se amamentar, viu? Mas assim, quando já estiver perto do bebê nascer, é interessante que ela desmame o bebê, ou então ele menos frequência. Por quê? Porque a mama, ela precisa se recuperar, e a mama precisa produzir o leite que o outro bebê vai precisar. Porque o leite que o outro bebê vai precisar não é igual ao leite desse seu maiorzinho, né? O leite que o bebê que nasce... tem até um pôster lá, né? Um pôster no meu Instagram, que é os tipos de leite. O bebê, ao nascer, ele precisa do colostro, né? Que é o primeiro leite. E o bebezinho que tá maior, ele precisa do leite maduro. Então, quando o bebê tá perto de nascer, alguns meses antes, você precisa tirar mesmo a mama, tá bom? Aí ele colocou aqui, essa troca de experiência é muito válida, muito prazeroso essas trocas de vivências. Muito bem, amiga, é verdade, muito bem, é muito bom essas trocas de experiências. Sobre a questão da alimentação, a mãe, quando está amamentando, ela precisa mudar a alimentação dela? Ela precisa? Não, ela não precisa, né? Ela pode continuar com a mesma alimentação de antes, tá? Ela pode ficar com a mesma alimentação de antes, quando ela está gestante e quando o bebê nasce, existe muito essa controvérsia. E às vezes a mulher vai para consulta com o médico
e aí chega lá e ela diz, ó, meu bebê tá com cólica, tá chorando muito, e eu tô achando que é por causa de alguma coisa que eu tô comendo. Né? E às vezes vem um profissional e faz lá um monte de restrição. Olha, você precisa cortar isso, isso, né? E assim, o que acontece é que eu vejo muitos especialistas, né, pediatras, né, obstetras, orientando a questão da mulher manter uma alimentação saudável. E quanto a refrigerante, quanto a enlatados, embutidos, industrializados, ela não deve comer, não é porque ela está grávida, mas é porque não são saudáveis. Então, em qualquer momento da sua vida, esses alimentos eles não são orientados, tá? E com relação a alimentos que produzem cólica, isso vai depender muito de bebê para bebê, de mãe para mãe, ok? Então, é uma coisa muito individual. É uma coisa muito individual. Você não vai é, você não vai achar que o seu bebê tá com cólica e foi por causa de de alguma coisa que você comeu. Às vezes pode ser. Se você nota que você come, vamos imaginar aqui, você nota que quando você come feijão, o seu bebê ele apresenta gases, apresenta cólicas, aí você vai suspender o feijão, tá? Mas isso varia muito. Existem mulheres que comem de tudo e o bebê não interfere no bebê, porque às vezes a flora intestinal daquele bebê ali já é, vamos assim dizer, já é mais forte, né? Ele já não vai ter mais tanta sensibilidade contra algum outro bebê. Eu gostaria de agradecer a vocês pela live, pela presença de vocês aqui. E eu gostaria, né, a Vanessa Barros entrou, seja bem-vinda, Vanessa. Estamos encerrando a nossa live. E eu gostaria de dizer para vocês que eu estarei fazendo lives todas as semanas, tá? Vocês já são convidados, vou divulgar e conto com a presença de vocês.